Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso culto. Você está na Igreja Evangélica Verbo da Vida de Guarulhos, Ponte Grande, amém? Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu gostaria da sua sinceridade na resposta. Primeiro, não responda ela automática. Seja sincero, e se for o caso, responde só para você mesmo, amém? Está preparado? Pergunta é, você está tudo bem? Está tudo bem com você? Eu gostaria muito de ouvir a sua resposta, mas não dá, sem chance. Mas fica tranquilo, porque Deus me deu uma estratégia que a sua resposta te classificou em 3 grupos que estão separados aqui. Amém? Vamos lá. Se por um acaso você respondeu que não está tudo bem, eu tenho uma boa notícia para você. Vai melhorar. Eu te garanto e eu já te provo isso. Amém? E se por um acaso você é do grupo 2, que respondeu que está tudo bem, aleluia. Eu tenho uma boa notícia para você também. Vai melhorar, eu te garanto e eu já te provo isso. Agora, se por um acaso você é do grupo 3, o grupo do pastor Agobe, já entendeu, né? Você falou, aleluia, tá tudo ótimo, glória a Deus, deu até uma corridinha aí onde você está. Aleluia, eu tenho uma boa notícia para você também. Ainda vai melhorar, eu te garanto e eu te provo isso na palavra, amém? Sabe, irmãos, nos relatos da Bíblia, toda a passagem que tem nos evangelhos, de que quando alguém ia ao encontro de Jesus, com alguma necessidade, crendo que Jesus resolveria, isso aconteceu, foi resolvido. Cego enxergou, coxo andou, pessoas que sofriam anos de enfermidades foram curadas na hora, instantaneamente. Esse é o poder da presença de Jesus. Se você chegar até Jesus crendo que Ele vai transformar a sua vida, isso vai acontecer, amém? E para deixar bem claro isso, eu vou ler no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, amém? No começo, aquele que é a palavra já existia, Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Irmãos, a palavra é o próprio Jesus. Então hoje você veio de encontro com a palavra, você veio de encontro com o próprio Jesus. Se você tiver alguma necessidade, você creia e Ele vai resolver para você, amém? A palavra que garante isso. É simples assim, amém? Vamos orar? Pai, rendemos graças a Ti em nome de Jesus, por mais este culto, Senhor, onde a Tua palavra será ministrada, Pai, desde o louvor, desde o início, Senhor, e sempre, Pai, que nós temos contato com a Tua palavra, ela tem o poder de transformar nossas vidas, Senhor. Obrigado porque não será, Pai, simplesmente mais um culto, mas será sim, Senhor, um culto com a Tua presença manifesta, Pai, nas nossas casas, nas nossas vidas, Senhor, onde haverá salvação, onde haverá reconciliação, onde haverá curas milagrosa, se assim for necessário, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas antes ela cumpre na nossa vida o Teu propósito, Pai. Rendemos graças a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estarmos livres, Pai, independente se em casa e estamos online, Pai, mas somos livres para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Receba agora, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, porque só Tu és digno, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Você pode levantar suas mãos e continuar adorando esse Deus. Te exaltamos, Senhor. Tudo vai bem, tudo vai bem. Enquanto te adoramos, enquanto reconhecemos Sua presença, as coisas vão pro lugar e tudo fica bem, tudo fica bem, tudo fica bem. Em meio às provas e tribulações, se levanta um grito de vitória e de alegria e paz. Tudo vai bem, tudo vai bem.
eu sei que o vitorioso habita em mim. O vitorioso habita em mim. Enquanto eu declaro isso, Senhor, enquanto eu declaro a sua palavra dentro de mim, salta um grito de vitória, salta um grito de júbilo, dizendo que você é o nosso Deus, você é o nosso Pai. E nós gritamos pro mundo inteiro ouvir: tudo vai bem, 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 tudo vai bem. Na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na faculdade, com os meus amigos, na minha igreja, tudo vai bem, tudo vai bem. Eu confio em ti, levanto as minhas mãos e declaro: tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Eu me alegro em ti, Senhor. A sua palavra nos garante que o maior habita em nós, o vitorioso habita em nós, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a doença, aquele que venceu a pobreza, aquele que venceu todas as enfermidades, habita dentro de nós. Por isso nós podemos dizer: tudo vai bem. Essa é a boa notícia, essa é a boa notícia, essa é a boa notícia. Tudo vai bem, tudo vai bem em ti, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai, porque nós somos inspirados pela sua palavra e tudo vai bem. Você está pronto? Vamos celebrar, porque nós não vivemos por aquilo que nós sentimos e nem por aquilo que nós vemos. Nós vivemos pela fé. A vitória não está naquilo que eu vejo, a vitória não está naquilo que eu sinto.
sua palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Pai, mesmo quando nós pensamos que estamos fracos em você, nós estamos fortes. Nós somos fortes no Senhor e a sua alegria é a nossa força. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. As pessoas olharam para nós e disseram: grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso eles estão alegres. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. O Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor restaurou a nossa sorte. Te exaltamos, Pai. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte. Que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaac, meu sorriso como um sacrifício vivo, na presença onde a meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaac, meu sorriso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina, e nada falta, e nada falta. Deus sempre
nossa certeza. O Senhor é a 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 nossa certeza. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu gosto muito desse momento. Nós vamos falar agora de dízimos e ofertas. Mas por que eu gosto desse momento? Gostaria que você entendesse o porquê. Porque Deus criou um período no culto, uma forma, uma oportunidade de eu honrar a Ele com meus dízimos e com as minhas ofertas. E esse dinheiro é voltado para alcançar mais e mais pessoas, mais vidas serem alcançadas. Por isso que eu gosto desse momento. Amém? Deus sempre me deu tudo. Lá no pacote da salvação, vamos dizer assim, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai entender bem o que eu vou falar. Se você ainda não tem, hoje é a sua oportunidade, amém? No pacote da salvação, Deus já me deu tudo. Tudo que eu preciso e que eu vou precisar já está lá. E Ele nunca me pediu nada em troca, nada. Essa é a forma de Deus me amar, amém? Ainda assim, Ele me dá a oportunidade de eu honrá-lo, também com o meu dinheiro. Amém? E por escolha eu faço isso porque eu sei que vai atingir mais e mais pessoas, vai atingir mais vidas o recurso que eu ofereço a Ele. Amém? Mas eu quero começar falando com você que de repente, pelo período que o país vive, que o mundo vive, a escassez chegou até a sua casa, a falta chegou até a sua vida. Eu gostaria de começar falando com você. E de repente essa situação te fez responder no início do culto que não está tudo bem. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: se a sua condição não é favorável hoje, financeira, se alegre. Se alegre pela necessidade? Não estou falando isso. Eu estou seguindo o que a palavra diz. Independente da sua condição financeira hoje, se alegre. Eu vou ler aqui em Abacuque 3, do 17 até o 19. Presta atenção. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, está falando de falta, está falando de escassez, amém? Ainda que não tiver. Ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais. 18. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Tem versões que diz, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. O meu Salvador. Olha o 19. O Senhor Deus é a minha força, não é a minha condição financeira. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Percebe que a sua condição tanto faz para Deus? Sua condição financeira tanto faz para Deus? Percebe que o que deve reger a sua vida, o que deve reger os seus sentimentos, não é aquilo que você tem ou aquilo que está faltando. Percebe que o que rege a sua vida, os seus sentimentos, é quem você é. Amém? E se você se esqueceu de quem você é, eu vou te ajudar hoje. Abre lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Fica tranquilo, ainda estou falando de dízimos e ofertas, amém? Vai dar certo. O 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ei, você é imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança do Criador. Amém? No decorrer da Bíblia, a gente percebe, a gente vai entendendo que Deus é amor, então você é amor. A gente entende que Deus é bom, então você é bom. A gente entende que Jesus fez o que via o Pai fazer e sabemos que nós podemos fazer as mesmas coisas
e ainda coisas ainda maiores, amém? Mas ali no início de tudo, em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 26, onde eu li para vocês, o 26 e o 27, onde foi a nossa criação. Neste breve trecho da Bíblia, que é o início, onde começou tudo, as duas únicas características que aparecem sobre Deus é o poder de criar coisas boas, e a segunda é a bondade. Porque tudo que ele criou, ele viu que era bom, e só cria algo bom quem é bom, amém? Então, essas duas características, se você é a imagem e semelhança do Criador, essas duas características estão dentro de você também, amém? Então, você pode criar a sua situação boa, amém? Se, de repente, a escassez chegou, você pode criar fartura. Se, de repente, a falta chegou, você pode criar abundância. Amém? É muito mais gostoso falar fartura e abundância do que falta e escassez. Amém? E te garanto que é muito melhor viver a fartura e a abundância do que viver a falta e a escassez. Amém? Então é simples assim, irmãos. Desde o início, Deus vem nos mostrando. É assim que faz. Eu faço assim, eu te fiz igual, você pode fazer igual. Jesus seguiu esse exemplo. Se Jesus disse que tudo que ele fazia, porque ele via o Pai fazer, e se a gente pode fazer a mesma coisa e coisas maiores, está esperando o quê? Vamos mudar essa situação agora, amém? Independente do que o país vive, do que o mundo vive. Isso não tem nada a ver com a palavra. Sabe, irmãos, a palavra não muda. Você pode olhar seu extrato da sua conta bancária, pode olhar para o seu bolso, para a sua carteira, e pode mudar. Agora, a palavra não muda. Está dizendo aqui, ainda que a falta chegou, se alegre. Amém? Está dizendo aqui, como você sair dessa situação? Cria. Como é que Deus fez? Deus desejou, creu e falou. Ele desejou algo. Eu vou criar isso. Falou e aconteceu. Haja luz e houve luz. Amém? Pronto, é simples assim. Então você já sabe, se por um acaso você estiver passando até hoje, você já sabe como mudar isso. Amém? Crendo, criando, falando. Amém? Só isso. É só crer, desejar, crer e falar. Amém? E se de repente você tem hoje a condição de dizimar, é porque você tem um emprego. É porque você tem clientes, é porque o dinheiro já chegou até você, amém? Então aproveita a oportunidade de honrar a Deus com 10% de toda a tua renda, do que Ele já te deu, e não te pede nada de volta, Ele não te pede em troca. Ele não fala, eu vou te dar um emprego se você me dá 10%. Não, essa não é a forma de Deus nos amar. Ele nos dá a oportunidade de honrar a Ele com o dízimo, amém? E se você tem a possibilidade hoje de ofertar, saiba que quem planta, colhe. Amém? Você está plantando dinheiro, você vai colher dinheiro. Agora, o alvo do seu plantio, o alvo da sua semente, são vidas, são as pessoas, mais pessoas serem alcançadas pelo amor de Deus. Amém? É por isso que o seu dinheiro, é para isso que o seu dinheiro é usado. Então, não plante com um alvo na colheita, plante com um alvo nas pessoas. A colheita é só a consequência. Amém, irmãos? Você pode colher multiplicadamente. Agora, se você plantar focado, de repente nem vai funcionar. Focado na colheita, eu vou plantar aqui, eu preciso de X reais, eu vou plantar 10%, que Deus vai multiplicar por 100. Eu acho melhor você procurar alguma outra forma de investimento, amém? Agora, se você plantar com o coração voltado para as pessoas que vão ser alcançadas, está tudo certinho. E a consequência é a sua renda aumentar. Deus me deu uma frase aqui, eu vou até ler, para não perder nenhuma vírgula, para você não perder nenhuma vírgula. Fique tranquilo, a consequência do seu ato de amor é a colheita, também financeira e multiplicada. Amém? Eu vou ler de novo, porque eu achei muito boa e eu tenho certeza que está falando com alguém aí. Fique tranquilo que a consequência do seu ato de amor, a oferta, é a colheita também financeira e multiplicada. É só a consequência, amém? Você fez, acontece. Aleluia. O caminho para isso vai aparecer aí na sua tela. Se você, por um acaso, prefere fazer isso presencialmente, também as informações estão aí na sua tela, os dias e os horários, amém? Fique livre, faça com alegria, mas faça agora, não deixa para fazer depois o que você pode fazer agora, amém? Jesus.
Vamos orar, amém? Feche seus olhos. Eu te convido, se possível, fique de pé. Levante suas mãos. Abra um sorriso, porque Deus é bom, amém? Deus te deu a oportunidade de dizimar, de ofertar. Deus te deu a oportunidade de aprender a sair de repente uma situação que você esteja passando. Deus é bom, amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Rendemos graças a Ti em nome de Jesus, Pai, pela oportunidade que você nos dá, Senhor, de dizimar, de ofertar. Obrigado, Pai, porque você nos sustenta a nossa casa, Pai, nada falta, graças a Ti, Senhor. E se por um acaso, Pai, na vida de alguém hoje, até hoje, vinha faltando, Senhor, obrigado porque hoje acabou essa situação, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque ouviremos testemunhos sobre esse culto, Pai. Eu creio, porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra alcançando as pessoas, Pai. Saindo dessa situação, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque todo o dinheiro que nós dizimamos, ofertamos, é bem aproveitado, Pai. É bem aproveitado para trazer mais pessoas a Ti, Senhor, para que mais pessoas conheçam o Teu amor, Pai. Desfrutem de uma vida maravilhosa que o Senhor já conquistou para nós, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, amém. Agora teremos mais um breve momento de louvor, amém? E depois a ministração da palavra. Fica ligado e desfrute, aproveite, amém? Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro igual a Ti, Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu.
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és, só tu és, Senhor, e não há outro. Início, no princípio você já estava. Você disse uma palavra e tudo se formou. Você deu o comando e tudo se criou. Eternidade está em ti. A eternidade está em ti, Senhor. E hoje ela habita em mim. Hoje ela habita em mim. Deste mundo eu sou passageiro. Deste mundo eu sou passageiro. Eu estou de passagem aqui. Eu sou cidadã do céu. Eu sou cidadã do céu. Porque a eternidade está em mim. O alfa e o ômega estão em mim. Desde o princípio, desde o início. Antes mesmo de eu nascer, você já sabia ao meu respeito. Eu estou de passagem, eu estou de passagem para realizar milagres, para fazer o Senhor conhecido, para te exaltar, para te adorar, para te engrandecer. Mas um dia eu estarei com você para a eternidade, oh aleluia. Eu sou um cidadão dos céus, eu sou um cidadã dos céus, eu sou um cidadã dos céus, eu sou um cidadã dos céus.
notícias no seu trabalho, boas notícias na sua empresa, boas notícias na sua casa. Notícias vindas não da terra, mas notícias vindas direto do trono de Deus para a sua vida. Essas notícias, elas estão chegando para você. Você vai ouvir boas notícias, você vai viver boas notícias. É o tempo de nós vivermos as notícias do céu aqui na terra. Oh, aleluia! Boas notícias estão chegando. Notícias de cura, notícias de novos empregos e vão se manifestar. Boas novas vão se manifestar. Não são notícias de tragédias, mas são notícias celestiais para você. Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. É o tempo de você celebrar boas notícias. É o tempo de você viver boas notícias. É o tempo de você manifestar boas notícias aqui na terra. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim, diz o Senhor. É o começo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é o fim, não é o fim. Pintaram um quadro para você falando é o fim. E Deus está dizendo para você, não é o fim. É só o começo de algo glorioso e tremendo. Notícias de tragédias chegaram até você e você pensou, pronto, agora eu vou parar. É agora que vai tudo pro buraco. Não, é agora que vai começar uma reviravolta celestial na sua vida. Uma reviravolta celestial na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Deus não se atrasou. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele não se atrasou. Aleluia. Oh, glória. Deus não se atrasou. Você pode até se atrasar por um compromisso, querido. Você pode até se atrasar por imprevistos. Deixa eu dizer algo para você, não existe imprevistos para o Senhor. Deus não se atrasou, Ele não está atrasado não, queridos. Você pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, eu estou olhando, Ele não chegou. Não, querido, Ele já chegou, você que não percebeu. Oh, aleluia. Tempo de manifestações de boas notícias na sua vida, na sua empresa, na sua casa, na sua família. Tempos de relatórios celestiais se manifestando para você. Tempos de conexões divinas sendo estabelecidas para você. Sabe, querido, você não se conectou em vão. Deus está falando com você. É tempo de boas notícias se manifestarem na sua vida. Oh, aleluia. Deus é muito bom. Nem dá vontade de parar, dá vontade de dançar, correr e celebrar as boas novas do Evangelho. O Evangelho é boas novas. Deus tem boas novas para mim e para você. Oh, aleluia. Se o diabo falou que você ia morrer, deixa eu dizer algo para você. Se você está me vendo, se você está ouvindo a minha voz, o plano dele já foi frustrado há mais de 2000 anos atrás. Você não vai morrer, mas você vai viver para contar as boas notícias que Deus vai manifestar na sua vida. Oh, aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Oh, aleluia. Muito obrigado, grupo de louvor. Hoje vocês estão no óleo, viu? Meu amigo. Aleluia. Se você se conectou conosco, você está na Igreja Evangélica Verbo da Vida, Guarulhos, Ponte Grande, uma igreja que te ama, uma igreja que tem propagado o Evangelho de diversas formas e diversas maneiras também. Queria agradecer aqui o pessoal de Libras, o professor Rogério,
Gabriela, que tem se empenhado tanto em transmitir o Evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura de diversas formas, querido. E sabe, uma das formas que nós encontramos, deve estar passando aqui no canto do seu vídeo, são pessoas que têm uma habilidade, que eu creio que foi um desejo que Deus colocou, e eles estão manifestando para alcançar outras pessoas, e a propagação do Evangelho não tem barreiras. Então eu sou grato a Deus pelo professor Rogério, pela Gabriela, que tem se empenhado de maneira tão assídua, tão árdua, para transmitir e propagar o Evangelho. Sou grato a Deus pela vida de vocês também, pela vida do pessoal que trabalha aqui na técnica, pelo pessoal do grupo de louvor, o pessoal que fora das câmeras, eles têm um trabalho grande em manter a qualidade, a excelência, para que a palavra da fé chegue até você que está nos assistindo. Sou grato a Deus por essa equipe maravilhosa que Deus levantou, e essa equipe que tem levado o Evangelho a toda criatura. Amém? Hoje nós temos algumas visitas aqui de algumas igrejas, sou grato a Deus pela vida de vocês também. Eu creio que isso gerará muitos frutos, que redundarão em vidas salvas para o reino de Deus, para que o Evangelho cresça, avance, e que a igreja continue triunfante como Deus criou ela para ser. Amém? Eu tenho uma palavra para você, eu quero ministrar algo que Deus colocou no meu coração. E para começar, eu vou começar por um dos livros que eu gosto bastante. Quem me acompanha sabe que sempre que possível eu falo dele. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Pastor, qual o capítulo? Capítulo 1. Sabrina, na ministração do louvor, ela quase que falou tudo que eu ia ministrar. Ainda bem que ela deixou um pouquinho aqui para mim trazer para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Queridos, olha só, presta atenção. Deus, no início de tudo, a Bíblia diz que Ele cria todas as coisas. E nós sabemos, quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, nós podemos entender que Deus ele está falando da criação do mundo e da criação do homem. Deus ele cria um ambiente perfeito para que, após o ambiente ser criado perfeito, o homem pudesse ser inserido nesse ambiente que era perfeito. Então Deus ele cria um ambiente, ele prepara todas as coisas, e logo após, Deus pega o homem e Deus insere o homem nesse ambiente que era perfeito. Mas por algumas questões, por conta do pecado, o homem acaba pecando. Mas antes do homem pecar, querido, o homem ele provava da manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ele fazia uma visita ao homem. Ele ia lá ter um diálogo, eu vou usar essa expressão, ter um diálogo com o homem. E sabe, queridos, quando nós entendemos essas coisas, quando nós entendemos que Deus criou um ambiente perfeito, coloca o homem ele desfrutava de duas coisas muito importantes que nós temos que entender. O homem desfrutava do ambiente perfeito e da presença perfeita. Eram duas coisas que o homem desfrutava naquele tempo. Mas por conta do pecado, o homem peca, e quando o homem peca, ele perde o elo. Existe uma separação que acontece entre Deus e o homem. O homem, então, ele passa a ser governado pelos seus sentidos. Mas Deus havia criado o homem para que o homem dependesse única e exclusivamente dele. Quando o homem peca, é cortado, eu vou usar essa expressão, é cortado o elo que fazia a comunicação do homem para com Deus. Então o homem ele continua num ambiente perfeito, mas agora ele não podia usufruir da presença de Deus por conta do pecado que fazia a separação do homem para com Deus. E sabe, queridos, eu quero que você entenda algo. Você pode até viver em belas casas, você pode até viver em belos palácios, você pode até viver em belas mansões, mas, querido, isso não quer dizer que isso pode até para você, pode ser o ambiente perfeito. Mas, querido, deixa eu te dizer algo. Hoje eu quero falar sobre você viver no ambiente perfeito, com a presença perfeita também. O ambiente perfeito, com a presença correta também. Porque, queridos, não é a questão de você viver, mas é a questão de você aproveitar o momento e aproveitar a dispensação que Deus nos inseriu.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Adão ele peca, então é separado Adão de Deus. Então Adão ele continua no Éden, porém ele se torna distante da presença de Deus por conta do pecado. A Bíblia diz que o pecado ele faz separação do homem para com Deus. E quando nós avançamos um pouco mais na nossa Bíblia, nós encontramos os homens querendo se relacionar com Deus de diversas formas. Os homens eles queriam se relacionar com Deus e muitas vezes o homem criava uma estátua ou criava uma imagem para que o homem pudesse se relacionar com aquela imagem achando que era Deus. Eles queriam se relacionar tanto com a presença de Deus que eles criavam mecanismos para isso. E quando nós chegamos lá no livro de Êxodo, nós encontramos Moisés. Moisés recebe uma orientação de Deus de tirar o povo do Egito e transportar o povo para a terra que manava leite e mel. Então Moisés vai lá diante de Faraó e passam-se algumas coisas e de repente aquele povo ele começa a sair do Egito e eles estavam indo em rumo à terra que manava leite e mel. E sabe, Deus ele havia feito uma promessa para Moisés. Ele disse, olha Moisés, eu vou estar guiando esse povo. E a Bíblia diz que durante o dia, uma nuvem acompanhava o povo. Agora você imagina, querido, uma coisa é acompanhar 10 pessoas, 100 pessoas. Mas agora uma coisa é aquela nuvem acompanhar quase 3 milhões de pessoas. Então o povo ele estava se deslocando. E a Bíblia diz que durante a noite aquela nuvem ia guiando e protegendo aquele povo. Olha que coisa gloriosa. E aquela nuvem, querido, ela simbolizava que Deus estava acompanhando eles. À noite, quando o sol estava se escondendo e a noite estava se levantando, a Bíblia diz que uma coluna de fogo, oh glória, ela acompanhava aquele povo durante a noite. E sabe, queridos, durante o dia e durante a noite, aquele povo que era guiado, que era conduzido por aquilo que nós podemos falar que era a presença de Deus, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, o povo olhava para aqueles sinais e falavam assim, Deus está conosco, nós estamos seguros. E é interessante que eu vou abrir um parênteses aqui. O povo ele passou 40 anos no deserto e a Bíblia diz que o sapato não gastou. E a Bíblia diz que não havia enfermos entre eles. Por quê? Porque aquela nuvem, aquela presença estava com o povo e estava guardando e guiando o povo. E sabe, queridos, há um dado momento onde Deus, aquele povo, ele se tornou um povo obstinado. E de repente Deus ele fala para Moisés o seguinte, fala, Moisés, olha, eu não vou mais com vocês. Eu vou enviar um anjo adiante de vocês, e o anjo ele vai adiante de vocês, destruindo os inimigos. Queridos, deixa eu falar algo. Isso era uma proposta muito boa. Porque Deus falou, olha Moisés, esse povo é obstinado. Eu não quero mais, esse povo reclama demais, esse povo murmura demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um anjo, e esse anjo vai conduzir vocês. Moisés, ele olha para Deus, o povo ele ficou chateado. Não por conta daquilo que ele havia se tornado, mas ele ficou chateado porque Deus falou que eles eram obstinados. E a Bíblia diz lá em Êxodo que o povo ele ficou chateado e ficou bravo. Mas, queridos, deixa eu dizer algo para você. Se existia um motivo do povo ter ficado chateado, deveria ser de Deus não ir com eles e não deles serem obstinados. Porque, queridos, deixa eu falar algo para você. Aonde a presença de Deus não está manifesta, ela não está atuante, querido, não vale a pena. Moisés, conhecendo bem das coisas, ele chega para Deus, isso você vai ler lá em Êxodo 33, ok? Moisés, ele chega para Deus e ele diz assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui, nós não vamos, se você não for, não vai ninguém. Isso para você entender que esse Moisés, ele vivia em uma aliança inferior, mas nessa aliança inferior, ele dava valor, não para anjos, não para visões, não para os sinais, mas Moisés dava valor para a presença de Deus. E sabe, queridos, nós temos que aprender algumas coisas. Nós temos que aprender que não são as visões, não são anjos. Nós temos que aprender a valorizar a presença de Deus. E aqui eu vou colocar um equilíbrio para que você não distorça o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo que visões e anjos não são importantes. São importantes. Mas, querido, deixa eu dizer algo para você. Mais importante que essas coisas, mais importante e valiosa que essas coisas, é a presença de Deus. E Moisés, ele chega e ele fala assim, Senhor, olha só, se você não for conosco, não nos faça sair daqui, nós não vamos. Pronto, acabou. Querem não.
E Deus chega, a Bíblia fala que Moisés era manso, mas quando eu vejo essa ousadia de Moisés, dá para você ser manso e ousado. Porque Moisés, ele chegou diante de Deus, o Todo-Poderoso, e falou assim: como assim? Você quer mandar um anjo diante de nós? Quero não. Não quero. Se você não for, eu não vou. Não sai daqui. Esse povo vai ficar tudo aqui. A gente vai fazer greve. Sabe, queridos, nós temos que entender que hoje na nossa vida você pode ter todas as coisas, mas nada vai substituir algo chamado presença de Deus. Quando nós avançamos um pouquinho mais na Bíblia, nós nos deparamos com Davi e com Saul, e nós entendemos que Saul ele foi escolhido por Deus, mas a Bíblia fala que Saul ele queria levantar um monumento para si mesmo. Depois você estude lá Samuel. E quando Saul foi colocado como rei, ele comete alguns erros. Ele quis se dar bem com as pessoas, ele quis se dar bem com o povo. E sabe, querido, muitas vezes você vai ter que deixar as pessoas e você vai ter que correr para a presença de Deus. Muitas vezes você vai ter que deixar a opinião das pessoas e você vai ter que se importar com a opinião daquilo que Deus falou para você. E Deus havia falado algo para Saul. Falou: Saul, olha, você mate tudo, não guarde nada. Saul foi e fez sua parte. E querido, deixa eu dizer algo para você. Com Deus ou é tudo ou não é nada. Não tem meio termo com Deus. Com Deus não existe um muro. E se você está em cima do muro, hoje é o dia de você fazer igual aquele jovem Eutico. Paulo estava pregando, Eutico estava na janela, e quem está numa janela consegue olhar tanto para dentro como para fora. Ele estava lá, olhava Paulo pregar, mas via as coisas que aconteciam do lado de fora. Olhava Paulo pregar e via as coisas que aconteciam do lado de fora. Um dado momento, aquele homem cai, só que ele cai do lado certo, cai do lado de dentro. A Bíblia diz que ele é dado como morto, aí Paulo, ele chega lá, toma ele pela mão e ressuscita ele. E eu creio, queridos, aí você pode falar assim: pastor, mas não tem evidências. Queridos, eu creio no meu coração que quando ele caiu, que a Bíblia diz que ele foi dado como morto, ele já tinha morrido. Porque quem escreve a carta de Atos é Lucas, e Lucas era médico. Então Lucas presenciou aquela situação. Então o jovem morre, Paulo pega ele pela mão e traz ele à vida novamente. E sabe, querido, se você está em cima do muro hoje é o tempo de você cair do lado de dentro. Porque Deus tem um plano na sua vida e você não conectou conosco em vão. Não, Deus quer trazer vida para você. Amém? Mas vamos avançar. Quando eu avanço, eu vejo Saul negocia as coisas. Aí Saul ele perde o reinado e de repente Deus levanta um garoto chamado Davi. Davi ele é levantado como rei. Davi passa por um período de treinamento que durou em torno de 15 a 16 anos, porque Davi foi ungido, mas passou um período, passou uma fase de treinamento. E de repente, queridos, Davi ele vai assumir o reinado. E quando Davi ele vai assumir o reinado, ele olha todas aquelas coisas, havia soldados, Davi tinha ouro, Davi tinha cavalos, Davi tinha tudo, e de repente Davi ele chega e fala assim: calma, está faltando algo aqui. E eles falam: não, Davi, não está, você já não é rei, a coroa está na sua cabeça. Olha aí, Davi, você pode governar, você pode fazer o que você quiser. E Davi falou: não, está faltando algo aqui. Porque, querido, por maior que seja a riqueza, se não tiver a presença de Deus, são coisas perecíveis, coisas que vão passar. E Davi mesmo diante de tudo aquilo, ele olha e ele fala aqui: está faltando a presença de Deus aqui. Queridos, antigamente, na velha aliança, a presença de Deus ela era simbolizada de várias formas. Deus ele orientou Moisés e ele disse que Moisés fizesse uma caixa de madeira coberta com ouro, com 3 elementos dentro que simbolizavam a presença dele. De repente, a arca da aliança não estava em Jerusalém, e de repente Davi ele fala assim: olha, eu tenho tudo, mas falta a presença. E querido, deixa eu te dizer algo para você: sem a presença não tem prazer de fazer nada. Sem a presença não dá satisfação de fazer nada. Cantar sem a presença de Deus é só barulho. Pregar, querido, sem a presença de Deus é só barulho, vai ser só lata. Mas sabe, Deus nos chamou para nós mergulharmos na presença dEle, desfrutarmos da presença dEle e usufruirmos da presença dEle. De repente Davi ele reúne uma comitiva e ele vai até Obed-Edom, aonde a arca estava. Ele vai resgatar a arca e de repente Davi ele está trazendo a arca para Jerusalém. Acontecem algumas coisas, aquela arca que simbolizava a presença de Deus, ela fica na casa de Obed-Edom. Davi volta para Jerusalém, só que ele não desiste.
Ele volta novamente para trazer a arca para Jerusalém. E o que me chama muita atenção, queridos, que isso que eu estou falando para você são coisas que aconteceram em uma aliança ultrapassada. Uma aliança que a Bíblia diz que é uma velha aliança. E mesmo na velha aliança, os homens dessa velha aliança, eles entendiam o valor da presença de Deus. Sabe, querido, hoje nós temos que aprender a considerar mais a presença de Deus. A presença de Deus, e muitas vezes nós estamos considerando, e nós estamos achando bom, a presença de Deus vai se manifestar no louvor lá na igreja. Queridos, nesse tempo de quarentena, deixa eu dizer algo para você. Deus quer se manifestar poderoso aonde você está, na sua casa, na sua empresa, na faculdade, no seu trabalho. Eu fico imaginando aquelas pessoas que chegavam na igreja e falavam assim, estou sentindo, Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. E agora, queridos, que não tem cultos presenciais, como que você faz? O que falta, queridos, é consciência que a presença de Deus hoje, ela não fica em templos, mas ela fica no templo, que é você. Aí Davi, queridos, ele vai e ele está transportando a arca. A Bíblia diz, querido, é um versículo que eu amo esse versículo. A Bíblia diz que Davi estava transportando os anciões, carregando a arca nos ombros. Eu fico imaginando que cena linda, e Davi lá na frente, e Davi dava 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, ele falava, para! Para, por quê, Davi? Calma, nós temos que celebrar. Celebrar o quê, Davi? Você ganhou na Mega Sena? Você recebeu uma oferta? Não, nós temos que celebrar porque nós estamos levando para Jerusalém a presença de Deus. Aí Davi dançava, a Bíblia diz que ele dançava com todas as suas forças, e tem gente que se escandaliza quando os crentes começam a dançar. Não consigo entender um negócio desse, não. A Bíblia diz que Davi dançava com todas as suas forças. Ele colocava intensidade diante de uma caixa de madeira coberta de ouro com 3 elementos dentro. Aquilo simbolizava a presença de Deus. Aí, queridos, deixa eu dizer algo, eu vou adiantar aqui as coisas. A Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 2, que eles estavam reunidos lá no templo em Jerusalém, eles estavam aguardando o cumprimento da promessa de Deus, e a Bíblia diz que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Agora, queridos, deixa eu perguntar algo para você. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, a casa estava cheia. Por que a Bíblia diz que só depois a casa foi cheia? Porque o que enche a casa não são pessoas, o que enche a casa é a presença. O que enche a casa é a presença. Sabe, queridos, você pode estar sozinho na sua casa, mas de repente você começa a adorar o Senhor e a presença manifesta de Deus, ela acontece aí onde você está. E sabe, queridos, de Atos em diante, a presença de Deus não estava restrita mais em uma caixa de madeira. Não estava. A presença de Deus, ele decidiu fazer morada, habitação, eu e você. Pastor, mas eu não estou sentindo, é porque você não está considerando a presença que mora dentro de você. Porque, queridos, deixa eu falar algo. Quando você aprende a considerar a presença de Deus, o sobrenatural começa a manifestar-se na sua vida com mais intensidade. Porque o que atrai o sobrenatural é a presença de Deus. Ou é a consideração à presença de Deus. E eu quero, queridos, eu vou finalizar, pastor já vai, eu falei que esses cultos são só amostra grátis. Quero que você abra lá, 2 Coríntios, capítulo 3. E deixa eu explicar algo para você. Quando nós saímos da velha aliança e nós entramos na nova aliança, eu vou usar um exemplo aqui que você vai entender bem. Quando a estação muda, a roupa muda também. Você não pode usar a roupa de verão no inverno. Você vai ficar descoberto. Ok? E você também não pode fazer o inverso. Usar a roupa de inverno no verão. Não, você tem que usar a roupa certa para a estação certa. Então, se nós saímos da velha aliança, era como se nós tivéssemos tirado uma roupagem e nós tivéssemos vestido outra roupagem. E olha só que engraçado, queridos. Engraçado não, isso aqui é sério. Não é engraçado não, é sério. Olha só o que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 2,
a partir do versículo 2. Diz assim: vós sois a carta escrita, vós sois nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. E aqui Paulo desmonta os argumentos e artifícios humanos para alcançar a tal justiça de Deus. Que as pessoas dizem, olha, eu sou justo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Cristo já fez e Paulo está falando, foi por intermédio dele. Agora olha só, versículo 5. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. Olha só, Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Agora presta atenção. E se o ministério da morte, gravado em pedras, com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Note que o apóstolo Paulo ele está falando exatamente daquilo que eu falei da velha aliança. Moisés ele se encontrava com Deus e quando ele descia as pessoas ficavam assim, não posso olhar para Moisés, porque Moisés tinha tido um encontro com a presença de Deus e aquilo ofuscava as pessoas. E ele está dizendo, ele está sinalizando, querido, que isso não era nada perto do ministério do Espírito dos dias de hoje. Vamos continuar aqui. Se o ministério da condenação foi glorioso, oh aleluia, muito mais em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inacessível. Olha que palavra bonita, inacessível. E se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Versículo 12. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Agora, olha só, queridos, eu falei sobre Moisés, que Moisés ele tinha um encontro, e ele chegou para Deus e ele disse assim, Deus, olha, se a sua presença não for, não nos faça tirar o pé daqui. Aí Paulo chega e ele começa a falar sobre Moisés. E ele diz assim, versículo 13, e não somos como Moisés, oh, graças a Deus. Não, eu quero ser como Moisés. Não, Paulo está falando que você não é como Moisés. Ô, pastor, mas eu gosto tanto dos homens, ou eu acho que eu sou igual Jacó. Não. Deus falou que você não é igual a Moisés, e você não deve ser parecido com aqueles homens do passado. Olha só por quê. Ele diz assim, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não fitassem a fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois, até hoje, a leitura da antiga aliança permanece no véu, não foi removido, porque somente em Cristo é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha só, versículo 16. Mas, quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é retirado. Olha só, o apóstolo Paulo está falando de uma velha aliança e uma maneira que Moisés se relacionava com Deus, que era uma maneira onde Moisés ele tinha contato com Deus, com um véu no seu rosto, e a Bíblia diz que mesmo assim ele descia, o rosto dele,
o rosto dele resplandecia. Queridos, deixa eu falar algo para você. Nós estamos vivendo em uma aliança onde a Bíblia fala que nós não somos como Moisés. Por quê? Porque o véu já foi retirado. Hoje não existe restrição para que eu e você, nós desfrutemos da presença de Deus. E sabe, queridos, eu sei que nós temos vivido dias que quando você olha para o lado, você vê que são dias pesados, dias tribulosos. Mas sabe, queridos, eu quero que você entenda algo. Quando você consegue reverenciar, quando você consegue se conectar com a presença de Deus, quando você consegue considerar a presença de Deus, as coisas começam a acontecer de maneira sobrenatural na sua vida. Se um Deus da velha aliança favorecia os filhos de Israel, como? Trazendo comida, trazendo provisão, não deixando eles morrer, trazendo saúde. Quanto mais hoje na nova aliança, que essa presença não está, querido, em uma nuvem, não está em uma caixa, mas essa presença, ela habita dentro de mim e dentro de você. Não, a presença de Deus não ficou lá quando Jesus morreu, lá na cruz. Não, querido. A presença de Deus, quando você recebe a Cristo, ela vem morar dentro de você. Aí você fala, pastor, eu não estou sentindo nada. Querido, nem eu estou sentindo. Mas a palavra falou, eu creio, eu acredito e isso é verdade. Então eu reconheço o que a palavra falou e eu usufruo da presença de Deus hoje. Quando você começa a reconhecer a presença de Deus, você entende que o estado que você está vai passar e ele vai ser... Queridos, deixa eu falar algo. Jesus falou assim, olha, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Querido, a presença de Deus, ela não veio aqui da terra, ela é algo que é do céu. E sabe, queridos, quando o sobrenatural se manifesta e entra em contato com o natural, um dos dois tem que ceder. E sabe, sempre aquilo que cede, querido, é aquilo que está natural. Vou dar um exemplo. Jesus, ele era a manifestação da presença de Deus aqui na terra. Aonde Jesus andava, as pessoas reconheciam e falavam assim, olha, rapaz, ele só faz porque Deus é com ele. Ele faz os sinais que ele faz porque Deus é com ele. O quê? As pessoas reconheciam em Jesus a presença de Deus manifesta aqui na terra. E sabe, querido, nós temos que reconhecer que a presença de Deus, ela habita dentro de nós e Deus deseja manifestar essa presença aonde quer que nós estejamos. Seja na sua casa, seja na sua empresa, seja no hospital, seja em qualquer lugar. Quando você reconhece a presença de Deus começa a favorecer a sua vida. Mas nós gostamos de reconhecer muito mais as pessoas que nós vemos do que a presença que habita dentro de nós. Eu não sei você, eu tinha um amigo, há muitos anos atrás, e ele tinha uma condição financeira boa. E pelo menos uma vez por semana, ele ia lá até a minha casa e ele dizia para mim assim, olha, vamos lá comer. Ele gostava muito de hot dog, eu também gosto. E ele falava assim, rapaz, vamos comer um hot dog? E eu falava assim, vamos. E ele falava assim, olha, vamos que eu pago. Coisa boa, né? Fala de comida, nós ficamos... Sei que você está aí na quarentena, aguardando para liberar tudo, fazer aquele holocausto santo, queimar aquela picanha abençoada. Pastor, é pecado? Pode ser para você, querido, para mim não é. Mas, vamos lá. Então, ele pegava e ele me chamava, falava, vamos, eu falava, rapaz, mas eu não tenho dinheiro, não precisa se preocupar. Eu vou pagar para você. E, queridos, é bom demais você sair com uma pessoa que ela fala uma palavra que vai alegrar a sua vida. Quando você vai almoçar com alguém, a pessoa fala, não, vamos que eu pago. Querido, você abre um sorriso, você chega até a salivar, você fala, é de Deus. Você não quer nem saber onde ele vai te levar, mas você fala, não, é de Deus, vamos. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vai te favorecer por causa de uma condição que ela tem. Sabe, querido, se uma pessoa naturalmente dizendo, tem condição de te favorecer nessas coisas, deixa eu dizer algo, o Todo-Poderoso que habita em você, ele tem condição de te favorecer em todas as coisas. Não é só uma ou outra, Deus, ele tem condição, mas para que isso aconteça, querido, você tem que reconhecer, você tem que considerar a presença de Deus que está dentro de você. Sabe, queridos, eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão meio atribulosas, mas eu creio que é um tempo onde aquilo que está dentro de nós vai se manifestar do lado de fora. O que está dentro de nós? A presença de Deus. Deus deseja manifestar essa presença do lado de fora. Por isso que Paulo, ele disse, olha,
Se encha do Espírito. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor de todo o coração. Nós temos, queridos, que tomar decisões na nossa vida e decisões de qualidade. É muito bom você andar com amigos, é muito bom você andar com colegas, mas é muito melhor você considerar a presença de Deus e você saber que aonde você vai, Deus está junto com você. Saber que aonde você entra, Deus entra junto com você. Saber que aonde você sai, Deus sai junto com você. Saber que em qualquer situação, Deus está junto com você. O que é isso? Considerando a presença de Deus que habita. Eu gosto dessa palavra. Deus não visita você, Ele habita você. Ah, pastor, mas e quando as pessoas se reúnem? Aí é outro tipo de manifestação. Pastor, explica mais. Não, Rema Brasil pode te ajudar. Depois eu cobro do pessoal do Rema a propaganda, né? Mas a presença de Deus, querida, ela já está em você. O problema é que nós queremos viver nessa dimensão do sentido. Ah, eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Será que vai? Será que não vai? Querido, você não vive por aquilo que você sente. Você vive por aquilo que Deus falou. Então, se Deus falou que a presença de Deus está dentro de você, considera isso. Sabe, quando você aprende a considerar, Deus começa a favorecer você. Eu gosto dessa palavra, favorecer. Porque eu creio que em meio à crise, acontecerão muitos favorecimentos divinos na minha e na sua vida. Favorecimentos de todos os lados. Aonde você chegar, pessoas vão encontrar graça diante de você. Portas serão manifestas e abertas para você por conta do reconhecimento da presença de Deus. Vão olhar para você e vai falar assim: rapaz, eu não sei o que você tem não, mas eu quero te abençoar. Tome e receba. Sabe o que é isso? É você considerando a presença e a presença manifestando graça e favor na sua vida. Pastor, não é assim. Se não é assim, querido, rasgue a sua Bíblia, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar sobre a presença manifesta de Deus. Deus tem prazer de se manifestar, mas nós muitas vezes não gostamos, não queremos. E sabe, queridos, eu entendo que esse tempo, nós temos que se apegar a essa palavra e fazer aquilo que Paulo falou, nos encher do Espírito de Deus, como falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e adorando ao Senhor de todo o coração. Isso é uma das formas que você reconhece a presença de Deus, e quando você reconhece a presença de Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida de maneira sobrenatural. Você sabia que essa enfermidade que você está carregando no seu corpo, quando você começa a reconhecer a presença de Deus, essa enfermidade começa a ficar pequena, quando você for procurar ela já sumiu? Pastor, é assim, de maneira simples, querido, todas as pessoas que reconheciam que Jesus era a presença de Deus, elas foram curadas. Amém? Então aí onde você está, comece a reconhecer a presença de Deus. Mas pastor, vão me chamar de doido? Querido, bem-vindo ao time. Vão me chamar de maluco? Bem-vindo ao time. Sabe quando você vê uma pessoa andando na rua e falando sozinha? Ela não está falando sozinha não, ela está reconhecendo a presença de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de repente você está no trânsito e você está fazendo aquilo que Paulo falou. Você não está cantando funk, você não está cantando sertanejo. Pastor, não fala sobre isso não, vai perder a audiência. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Deixa eu dizer algo para você. Essa questão de audiência é muito relativa. As pessoas estão trocando audiência por prisão. Muitas vezes você quer um like, e esse like vai te aprisionar. E as pessoas estão querendo ficar bem aqui, mas se esquecem de ficar bem com aquele que pagou a vida por você. Não troque a sua vida não vale o like que as pessoas colocam. E muitas pessoas estão trocando, não, eu preciso de like. Porque ele não é o like que dirige a sua vida, o que dirige a sua vida é a palavra de Deus. Pare de correr atrás de like. Não, pastor, mas eu preciso de popularidade. Não, você precisa reconhecer a presença de Deus. E sabe, muitas vezes a presença de Deus vai se manifestar lá no seu quarto quando ninguém está vendo. Ah, não, eu quero as câmeras, o holofoco. Então, querido, vai ser ator. Vai para outro ramo. Não, pastor, olha, eu preciso. Não, querido, o que você precisa é da presença. Você precisa reconhecer a presença, você precisa andar na presença, você precisa ser um homem, uma mulher cheia da presença de Deus. Sabe por quê? Porque é isso que vai te favorecer. Não é os likes estão te deixando escravo. Pastor, mas eu preciso postar. Não, você precisa se recolher, vá lá orar. Jesus disse, olha, entra no seu quarto em secreto. Agora as pessoas, o que estão fazendo? Querido, está aqui, é uma bênção, mas pode se tornar uma arma para você que não sabe usar. As pessoas estão falando assim, fazer uma live deu orando.
Mas Jesus não falou que você tem que orar no secreto? Pastor, você está sendo radical. Se eu sou radical, imagina a Bíblia. Jesus falou, ou é sim ou é não. O que passar disso é de procedência maligna. E você vem falar que eu estou sendo radical. Mas vamos lá. Está você no seu carro, não cantando músicas que vão te deprimir, não cantando músicas que foram inspiradas pelo Satanás. Pastor, não fala sobre música, não. Não, eu deixo a música para o pastor Beto, mas eu não posso perder a oportunidade. Querido, toda música tem uma fonte de inspiração. E aquilo que não procede de Deus, pense bem naquilo que você está ouvindo. Pastor, hoje você está afiado. Não, querido, eu estou ungido para fazer com que a sua vida ande para o caminho certo. Ah, pastor, mas eu gosto tanto. Ah, isso me deixa numa melancolia. É isso mesmo, vai te deixar melancólico, para baixo. Aí você não consegue ouvir as notícias que Deus está mandando para você que vem do céu, porque você anda tão na carne que não consegue ouvir aquilo que Deus está transmitindo ao seu coração. Meu tempo ali já estourou, mas eu vou continuar. Sabe por quê, queridos? Porque quando você atenta para a instrução que Deus está falando com você, você vai prosperar. Querido, deixa eu falar algo, você não vai prosperar por mecanismos humanos, você vai prosperar por princípios divinos. E as pessoas estão procurando mecanismos humanos para prosperar. Olha, faça isso que você vai ganhar 50 mil reais por mês. Faça isso que você vai prosperar. Não, querido, cumpra princípios que a sua vida vai prosperar. Você vai andar, vai ter uma virada sobrenatural. Pastor, tem a fórmula mágica. Querido, deixa eu falar algo. A fórmula mágica, ela está aqui. Ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Delas não te desvie, nem de dia, nem de noite. Então, fará prosperar o teu caminho. Pastor, eu quero like. Eu acho que as pessoas que tiverem coragem de assistir essa mensagem até o fim, elas não vão mais ficar mendigando like na internet. É engraçado, as pessoas gostam de mendigar like. Rapaz, tu viu quantos likes eu tive? Aí tem um monte de like, Deus fazendo assim, meu Deus do céu. Deus falando, meu Deus do céu. Não seja escravo, querido, dessas coisas. Deus te criou e te chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te resgatou. Não ande mais preso. Amém? Deus te criou para você ter uma vida livre. Não seja escravo dessas coisas. Amém? Considere a presença. Seja cheio da presença. Cante louvores, entoe louvores a Deus. Eu gosto muito de uma passagem onde o salmista diz que Deus ele habita no meio dos louvores do seu povo. Pastor, o que é isso? Eu entendo que Deus ele se manifesta quando você começa a adorar Ele. Deus não vai se manifestar, querido, num ambiente onde você não adora. Quando você adora a Deus, Deus se manifesta de maneira sobrenatural, seja na sua casa, independente do local. Mas nós temos que considerar a presença de Deus que já mora dentro de nós, Ele habita dentro de você, meu amado. Amém? Então considera isso. E essas coisas vão dar um impulso na sua vida sobrenatural. Amém? Eu espero que você tenha recebido a palavra de Deus. Eu sei que eu me alonguei um pouquinho no horário, mas eu creio que Deus ele precisava falar essas coisas para você. Então, se você recebeu essa palavra, não fique com raiva de mim, eu te amo. Lindão do rei, lindona do rei. Não fique com raiva, queridos, mas atente à instrução da palavra de Deus, porque essas coisas vão fazer com que a sua vida prospere. Não seja escravo de coisas que Deus já te libertou. Amém? E eu quero orar por você que está aí. Você que está aí, que nunca confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero te dar a oportunidade. Esse é o tempo de você chegar mais para perto. E se você está aí, você deseja confessar Jesus, eu quero que você repita essa oração após mim. Aí você fala, pastor, você está me convidando para a sua igreja? Não, queridos, eu estou te convidando para você ser um cidadão celestial, para você fazer parte do reino de Deus. Amém? Então, se você deseja aceitar a Cristo, curva a sua cabeça, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Diga, Pai, no nome de Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que aquele sacrifício naquela cruz, ele não foi em vão, mas aquele sacrifício foi para me salvar, para me resgatar. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, para a glória de Deus Pai. Que bênção, queridos. Que bênção que esse tempo, eu não sei se você se lembra, alguns meses atrás, nós fomos
proibidos de fazer reuniões. Mas sabe, queridos, toda tempestade, ela tem um início, um meio e um fim. Eu creio que essa tempestade ela está passando, e nós estamos passando, e você também está passando. E está chegando um tempo, querido, onde nós vamos poder celebrar todos juntos. Esse momento de alegria, esse momento de empolgação, e esse momento de cultuar a Deus e provar da unção coletiva, que isso é vida. Amém, queridos? Eu espero que você tenha recebido a palavra de Deus, ama a sua vida, e você que está enfermo, comece a reconhecer a presença de Deus, que você vai ver as enfermidades fugindo da sua vida. Você que está doente, comece a reconhecer a presença de Deus. Você que está se sentindo só, você não está só. A presença de Deus, Deus habita em você, e Ele quer se manifestar na sua vida. Amém? Um grande abraço a todos, amo vocês, fiquem na paz do Senhor, e já, logo em breve, nós estaremos todos de volta, louvando e adorando o nome do Senhor. Um grande abraço, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém e amém.